Olá! Mais uma vez nós estamos aqui ao vivo nessa terça-feira, 8 horas da noite. Seja muito bem-vindo você que está entrando aqui. Vou esperar para que o Instagram avise que nós estamos online. E é com um misto de alegria e é um misto de tristeza também que nós estamos no nosso último episódio da série Espelhos da Alma Materna com a Mel Furquim. Mas eu já digo para vocês, eu já quero dar um spoiler aqui para vocês, que nós não vamos encerrar as nossas lives apenas neste conteúdo, né? Eu sempre trago conteúdos muito profundos para vocês, da psicanálise, da infância, trago convidados também e a Mel com certeza vai vir com outras séries com a gente também. Como eu comentei, vou esperar que o Instagram vai avisando aí. Vocês que estão entrando também, vão clicando no aviãozinho que tá aqui embaixo também, para convidar os seus contatos no Instagram, para esse bate-papo muito leve, muito descontraído, porque essa é a nossa intenção aqui. A nossa intenção hoje, como o tema mesmo diz, né, a psicanálise como ferramenta de autoconhecimento, é trazer a psicanálise de uma forma que alcance o público, né? Eu não sei se vocês viram aí durante a semana algumas postagens que eu pedi para que vocês nos ajudassem aí numa votação, numa petição, para que nós, graduandos em bacharel em psicanálise, né? Nós aqui e algumas meninas também, algumas amigas minhas, estamos através da instituição Uninter, mas tem outras instituições, e nós pedimos a ajuda de vocês para que a psicanálise tenha espaço nas instituições, para que nós possamos realmente ajudar efetivamente as pessoas em qualquer área, né? Não apenas em algumas instituições, algumas pessoas que têm algum poder aquisitivo, enfim, mas não, que nós possamos alcançar todas as pessoas e trazer a psicanálise de uma forma leve, trazer a psicanálise não apenas de uma forma teórica, mas de uma forma prática, porque como ela é uma ciência tão profunda, tão enriquecedora, tão transformadora, nós precisamos trazer isso para vocês, né? Porque se eu perguntar, e aí eu já vou fazer a pergunta que eu comecei a falar e esqueci de perguntar, quem tá aqui ao vivo, o áudio tá bom, o vídeo tá bom? Comentem aí para mim, por favor, para que a gente possa seguir. Então, assim, para quem tá aqui, para as pessoas que a gente comenta nas redes sociais ou pessoalmente, normalmente a psicologia, normalmente a psiquiatria, ela tem um maior alcance, o público, né? Na população. Só que, obrigada, Batata. Só que assim, e a psicanálise, né? Às vezes a gente fala assim, nossa, mas o que é psicanálise? Nossa, mas psicanálise só é para algumas pessoas? Não, a psicanálise, a gente consegue sim trazer ela de uma forma leve, conhecimento, para todas as pessoas, para que vocês saibam o que ela é, como que funciona. Obrigada, Fran, tá bom? Então não esqueçam de clicar aqui no aviãozinho, eu já vou chamar aqui a Mel para a gente começar, continuar esse bate-papo, que eu já dei uma introduçãozinha aqui para vocês, nesse bate-papo de hoje, a psicanálise como ferramenta de autoconhecimento, tá bom? Oi, Mel. Boa Oiê, boa noite. noite. Tudo Boa bem? noite, pessoal. Tudo bem, e você? Tô bem também. Já, Joia. com- já comecei num tema, algo que a gente estava Eu vi. conversando, né, Mel? Sim, É que a nossa intenção é essa, né? Trazer a psicanálise para todos, né? E a gente pede ajuda também para quem está aqui nas nossas redes sociais, para nos ajudar, né? Assinando a petição, para que a gente tenha essa possibilidade, né, Mel? sim, com certeza. Eu acho que um dos principais preconceitos que envolvem aí a psicanálise é essa elitização que vem de anos aí, né? E eu acho que essa nossa geração que tem entrado nas universidades vai fazer história. Eu acredito nisso. Eu acredito que a gente vai poder futuramente entrar aí onde a psicanálise ainda não consegue entrar, né? Que é além da clínica, né? A gente Uhum. sabe que a gente tem condições aí teóricas, clínicas, enfim, de abordar temas em diversas instituições, né? Escolas, hospitais, órgãos públicos, enfim, instituições. A gente sabe o qual a psicanálise pode agregar. E é só desmistificando todos esses preconceitos que a gente vai conseguir atingir esses objetivos, né?
Uhum. É porque, como você falou, a gente conhece o potencial, né? A gente não só estuda, né? A gente também, nós também somos analisandas, né? Nós estamos ali É, na clínica e nós sabemos o quanto que é transformador para a nossa vida em geral. E nós queremos trazer isso para você que está aqui ao vivo, você que vai assistir depois no Instagram, no YouTube, enfim, que nós precisamos aprender um pouquinho mais, né? Sobre essa área tão apaixonante, porque eu tenho certeza que quando você se depara, né, é impossível, né, Mel? Você se depara com a psicanálise, é impossível você não se apaixonar por tudo que ela traz pra gente, né? eu falei num story esses dias, o quanto as pessoas têm vindo é, chegando até mim, né, e maravilhadas assim com essa capacidade que a psicanálise tem, essa empatia que a psicanálise Hum. traz, né, de entender a subjetividade, de ter esse olhar assim, quem é você de fato, né? Vamos tirar toda essa carga social, toda essa expectativa que foi colocada, mas eu quero saber quem é você, né? Vamos trazer quem de fato é você. E assim, é a questão da infância também, né? As pessoas acabam não sabendo, a gente acha que a gente tem um problema de agora, né? Mas esse problema não é de agora, isso tem raízes muito mais profundas, né? A gente tem psicanalistas que tratam questões intrauterinas também. Então a gente sabe que isso vem de filiações atrás da gente, né? E tudo isso vai refletir no que a gente é hoje, né? Sim, sim. Eu vou comentar com vocês aqui, né? Vocês que tiverem perguntas, comentários, podem ir colocando. Nós estamos aqui conversando, trazendo o assunto, mas podem ir colocando aí no chat. Eu vou deixar aberto os comentários, porque aí fica. Tem essa possibilidade. Você que está ao vivo de fazer uma pergunta, de interagir também, tá bom? Então fiquem à vontade. Hoje o formato vai ser um pouquinho diferente, como que é um encerramento desses quatro encontros. Eu vou trazer para vocês só rapidamente, porque a gente precisa conhecer e a gente quer ouvir a Mel trazer essa parte prática. Mas eu vou iniciar aqui um pouquinho rapidamente o que seria esse autoconhecimento pela lente da psicanálise. Porque como a Mel trouxe aqui de uma forma tão incrível, leve, enfim, resumidamente também, que a psicanálise ela nos convida a olhar para nós mesmos e não encaixar, né, em uma caixinha, existe regra assim, você precisa ser assim. Não, é olhar quem é você, né? Então, esse convite, qual seria esse autoconhecimento através da lente da psicanálise? Então, popularmente, nós vemos um autoconhecimento apenas assim: o que você gosta de comer, o que você gosta de vestir, qual a sua cor favorita, qual o seu passeio. Esse é o autoconhecimento popular. A psicanálise, ela te convida a ir um pouquinho não, mais fundo, profundo, né? Quem é você realmente? Né? Para além apenas da parte teórica, para além do visual, né? Porque a gente se pega muito, e trazendo para o contexto feminino, né? A gente se apega muito nesse visual, a parte de fora, enfim, mas ela nos convida para quem é você para além do físico, para além dos gostos, né? Então, Freud, por exemplo, ele nos alerta que o eu não é senhor em sua própria casa. Ou seja, existem forças inconscientes que elas influenciam nossos pensamentos, influenciam sentimentos, decisões, mesmo quando nós acreditamos que estamos no controle, né? E normalmente, né, Mel, nós acreditamos que estamos no controle, né? No dia a dia. Temos ali as tarefas, nosso planejamento, nós estamos no controle. Mas é o que eu quero te trazer. Você sabia que você não está no controle? E às vezes a gente só repara isso quando parece que o planejamento não sai como nós planejamos, mas até o seu planejamento você não está no controle. Existe muita coisa inconsciente aí que vamos ditar aí que seria mais ou menos 90% do que nós pensamos e agimos no nosso dia a dia, ou mais até, faz parte desses conteúdos inconscientes. Então, esse autoconhecimento psicanalítico é trazer esse inconsciente para a consciência, para que você tenha noção realmente do que está acontecendo, né? E como que nós vamos trazer esse conhecimento se nós não começarmos do começo? E foi o que a Mel trouxe aqui pra gente. E ela trouxe aqui também no segundo encontro que a gente falou, né, Mel? Da filha, né, da mãe ali, da infância. Como que nós vamos começar um autoconhecimento se nós não começarmos do começo?
E a Mel trouxe aqui pra gente linhas psicanalíticas, por exemplo, teorias, que trazem experiências intrauterinas. Eu queria fazer uma pergunta para você que está aqui ao vivo, por exemplo. Boa noite, Bia, seja bem-vinda. Boa noite, Bia. Você, você já parou para pensar que quando você, mulher, homem, vocês que estão aqui, estava na barriga da sua mãe, você já estava ouvindo a voz, você já estava sentindo o que sua mãe estava sentindo. Quando a sua mãe estava com raiva, você estava sentindo a raiva. Quando seu pai estava falando, você estava ouvindo o seu pai. Quando estava tendo uma discussão, você já estava sentindo, você já estava sentindo o ambiente. Você que está aqui hoje, responda aí no comentário. Você já parou para pensar que você traz informações aí desde a barriga da sua mãe? Isso é muito profundo, né, Mel? É, e tipo assim, quem é você desde a barriga da sua mãe, né? Você foi querido, você foi pensado, você teve um lugar desde o início, você teve uma estrutura desde que você nem estava sendo formadinho ali, sabe? Isso tudo traz muitas reflexões para quem nós somos hoje, né? E eu vejo, Dai, muito antes disso, sabe? Assim, a gente tem uma filiação de gerações atrás da gente, que inconscientemente e silenciosamente isso vai sendo transmitido de geração para geração, né? Então, quando a gente chega ali no útero da mãe da gente, a gente já está inserido numa história que vai nos pertencer e que a gente não sabe, né? Isso é surreal, né? Se a gente parar para Uhum. pensar. E é interessante, a Leila colocou, não pensei sobre isso. Porque é interessante você pensar em que contexto, né, você veio, como a Mel trouxe aqui pra gente, em que contexto que você veio, em que ambiente que você veio, né, como que estava a mãe naquele momento, né. Então, assim, a Bia colocou, passei raiva desde a barriga da minha mãe, né, trazendo aqui, né, uma descontração também, né, Bia? Então, assim, você já tem consciência disso, eu acredito que através de relatos, enfim, né? Nós não sabemos, mas você traz aqui essa relação da raiva. Então, para pensar a profundidade de uma criança que já ela nem se formou como indivíduo ainda, psiquicamente, mas ela já vem num contexto, por exemplo, do sentimento da raiva com essa bagagem, essa mochilinha que a gente falou aqui durante todas as lives, essa mochilinha nas costas, já cheio desses sentimentos aí que a criança ainda não consegue entender. Então, agora como adulta, por exemplo, a Bia trouxe aqui, ela entende que é a raiva, mas como criança, Uhum. a criança não sabe o que é raiva. Né? Ela não consegue elaborar essa raiva, ela não sabe ainda, né? Então a gente precisa começar do começo, como eu falei para vocês, o autoconhecimento começa ali da infância, então desde a barriga da nossa mãe, esse contexto, tudo. E a psicanálise ela traz esse autoconhecimento como estruturante. Então a infância ela é estruturante para o indivíduo, né? Então todos os nossos vínculos na infância vai moldar como que nós nos amamos, como que nós amamos o outro, como que nós vamos lidar ou não com os conflitos. Começa tudo nessa estruturação. Eu acho bem bacana. Eu não sei quem usa esse exemplo, eu acredito que várias pessoas usam esse exemplo, mas é legal a gente, por exemplo, pensar numa casa, né? Então, assim, como que a casa vai se desenvolver? Será que a casa vai ficar firme? A ventania não vai derrubar? Como? Tudo vai depender do alicerce. Como que ela foi construída? Em que terra que ela foi construída? Quais foram os materiais que foram usados para a construção dessa casa? Vai ditar ali se essa casa vai ser uma casa que vai durar, por quanto tempo que ela vai durar, se ela vai aguentar as tempestades ou não. Então, assim, é muito importante entender que nós somos estruturados na infância. E Freud ele nos traz esse papel das experiências infantis na formação tanto da nossa sexualidade quanto da nossa subjetividade. E algo que eu quero comentar aqui, meu, e se você quiser acrescentar também, você trouxe pra gente também isso, porque existe um preconceito que quando a gente fala de psicanálise, popularmente vai falar assim, vamos falar de sexo, sexualidade, sexo, né? Ou vamos falar de Mal da mãe. mal da mãe. A culpa é da criação. Vamos encontrar o Sim. culpado porque você é do jeito que você é. Só que não é bem isso, né, Mel? Não é nada disso, na verdade, né? A psicanálise ela não vem para criticar a forma que seu pai ou que sua mãe te criou, mesmo porque é tudo aquilo que a gente já vem falando nesses 4 encontros. O desafio maior da maternidade é a gente dar aquilo que a gente não tem, né? Aquilo que a gente não teve.
Então, assim, os seus pais fizeram o melhor que eles puderam com o que eles tinham, com as ferramentas que eles aprenderam, com o que foi dado para eles, né? E, e é engraçado porque a psicanálise ela vai trabalhar muito com a simbolização, né? Como você simbolizou, que a Bia trouxe aqui, a questão da raiva. É um sentimento super complexo, assim, para uma criança, né? Para uma criança que já sabe que sentiu isso lá desde trás. Como é que você simbolizou isso? Quais as ferramentas que te foram dadas para que você suportasse essa raiva durante a sua infância, sabe? É, que efeitos isso causou em você e que você traz isso para sua consciência hoje sem nem saber que isso tem raízes lá de trás, né? Uhum. Então, é o que a Mel trouxe, não é nada disso, né? Muito, muito para além disso, né? Então, quando a gente Não fala. é sobre, desculpa, Dani, Não, pode falar. não é sobre os seus pais, assim, é sobre você, né? Não é olhar para a questão da educação dos seus pais, é para olhar como você simbolizou, que jeito você interpretou aquilo, o que você Uhum. conseguiu elaborar, o que você não elaborou, provavelmente você recalcou, isso provavelmente vai retornar em sintomas, em atos, em repetições, né? Uhum. Que vão determinar aí como é que você vai agir em todos os seus redor. Uhum. Boa noite, Caio. Eu tô bem, e você? Seja bem-vindo, viu? Fica à vontade aqui para comentar sobre o que a gente está falando. Então, sexualidade, por exemplo, não é relacionado ao sexo, faz parte de como a criança lida com sentimentos, entende os sentimentos. Então, isso é muito importante, essa educação das emoções para a fase infantil, é muito importante. E eu vou trazer um pouquinho para vocês também que a gente está falando aqui, eu trouxe algumas referências de Freud, e tem alguns contemporâneos também aqui de Freud, por exemplo, a Melanie Klein. Ela tem um foco aí, as teorias ela tem um foco na infância. E ela também traz essa profundidade é, dos vínculos, dos nossos vínculos internos, que eles oscilam entre amor e ódio. Então tem essa relação também do amor e ódio, a gente tem essa ambivalência nós crescemos, o ser humano, né, é intrínseco ao ser humano essa ambivalência. Então, é, faz parte do ser humano e a gente precisa aprender a lidar com isso. Então, quando a gente traz popularmente, por exemplo, que existe a cura para os conflitos, existe a felicidade plena, não, peraí, sai da ambivalência que é do ser humano. Nós precisamos aprender a lidar com o bom, com o ruim, né? Então, sempre isso faz parte do ser humano. E a Melanie Klein traz isso desde a nossa infância, né? O Winnicott também, ele traz isso, né? A Mel trouxe aqui pra gente nessa jornada também, falando mais profundamente aí. Se eu não me engano, foi no segundo encontro também que ela trouxe Isso. pra gente. A mãe suficientemente boa, o ambiente suficientemente bom também. E se você perdeu alguma das lives, a gente não vai, eu não vou aprofundar aqui, porque você pode voltar lá no meu Instagram, da Mel, ou no meu YouTube, para assistir um pouquinho também sobre o que a gente comentou, tá bom? Então, essas teorias, elas apontam aí para marcas da nossa infância, que elas nos marcam fisicamente, são registros fisicamente, que eles nos moldam aí de como nós vamos ser, enfim, né? E como nós vamos lidar com as situações. Mas aí nós podemos entender, então, que o autoconhecimento da psicanálise, ele é conhecer a infância. Mas aí, quando a gente se depara assim, tá, Dai, eu sei que eu preciso me conhecer, eu sei que a psicanálise me convida a ir mais fundo, e eu preciso conhecer a minha infância, ok. Mas eu continuo repetindo padrões, mesmo conhecendo a minha infância, mesmo sabendo a história da minha mãe, da minha bisavó, da minha avó, enfim. Eu continuo repetindo. Por que que isso acontece, né, Mel? Traz uma angústia, né? Será que nunca Traz. vai mudar? Vai mudar, né? Vai Uhum. mudar, mas quando você conseguir elaborar de uma forma que você consiga entender isso de uma outra forma, é justamente ressignificar aquilo que não teve lugar na simbolização, né? É realmente dar um lugar que seja mais confortável e que te mostre que você precisa sair desse automático. Eu percebo que esse repetir padrões, né, daí que a gente fala constantemente, parece que a gente está num carro assim e a gente só vai, né?
e a gente só vai, a gente não olha para trás, a gente não olha para os lados. Então, o convite, né, que você falou brilhantemente, que eu acho que é isso mesmo, a gente sempre fala que a psicanálise nos implica, e implicar é isso, né, de convidar a você a sair desse automático e olhar para dentro de uma forma assim profunda poxa, essa sou eu? É isso que eu quero para mim? Ou será que eu estou repetindo coisas que impuseram, né? Será que eu estou repetindo Uhum. padrões dos meus avós, dos meus pais, enfim, dos meus cuidadores? Então, eu acho que a gente, principalmente hoje, né, a gente precisa assumir muitas funções. Esse automático, ele é um crucial na vida para a gente continuar repetindo os padrões. Uhum. Quando você falou isso, me veio algo que é muito atual que nós estamos vivendo hoje. Por exemplo, o que nós estamos vivendo ali, o mundo, né? Na questão do Trump, da China ali, daquela competição, dos impostos, e aí tem aquela questão de que a China ela desenvolve muitos carros aonde você não precisa dirigir, né? Então você coloca ali, tem aquela tecnologia que você senta no carro e ele te leva. E olha como que o ser humano, ele tá ansioso, ele tá nessa angústia de, parece que decidir que outra pessoa fique no banco do motorista. Parece ser mais confortável que eu não seja o motorista, que eu confie essa habilidade em outra pessoa para que ela me conduza, né? E isso eu trago para vocês não na parte apenas do carro. Nós estamos vivendo uma geração assim, onde eu prefiro que a inteligência artificial decida por mim, eu prefiro que o carro dirija por mim, porque é mais cômodo, porque eu não quero me dar o trabalho, muitas das vezes, de elaborar, de me conhecer, de mudar padrões e ser realmente protagonista da minha história, porque isso dói, porque isso cansa, porque isso demanda um esforço. Então é muito mais fácil eu falar assim, eu vi uma receita e eu vou tomar essa medicação. Eu vi essa regra, 3 passos, ó. Quando eu estiver enfrentando, 3 passos. Eu vou fazer isso e tem que dar certo. Mas por que não deu certo? Mas a fulana lá, o arroba tal, falou que ia dar certo. Por que não deu certo? Então é muito cômodo isso. E nós precisamos sair dessa caixinha. Sair dessa caixinha de que existe. É mais cômodo eu deixar outra pessoa dirigir o meu carro porque traz uns. Eu, por exemplo, é cômodo. Você vê a reportagem e fala, nossa, que legal. A tecnologia, né? Você entra ali. Só que, meu, peraí, mas você perde a sua autonomia. Trazendo isso para a nossa vida, quando nós decidimos, às vezes, seguir uma orientação, às vezes até médica, sem questionar, nós perdemos a autonomia da nossa vida. E isso é muito profundo. Então, quando a Mel trouxe a questão aqui do repetir, que a gente entrou nesse assunto, nós vamos repetir sim padrões inconscientes, porque nós não conseguimos elaborar, porque às vezes sim, nós precisamos admitir que nós estamos acomodados em viver no automático, acomodados em viver a partir de regras. Só que Freud, ele descreve isso como compulsão à repetição. Então, o que significa isso? É uma tendência do inconsciente de reviver situações do passado, especialmente aquelas que não foram elaboradas. Então, nós vamos reviver aquilo até o momento que, peraí, eu preciso olhar para isso. Ou até o momento que acontece, por exemplo, eu compartilho com vocês, aconteceu comigo. Ou até o momento que o inconsciente tenta de várias formas sair para a consciência, até que ele vai para o corpo. E aí você entra em crise, e aí você consegue perceber, tem alguma coisa de errado comigo. Por quê? O seu inconsciente já tentou de várias formas de passar essa informação. Você não deu ouvido ao inconsciente e aí precisou ir para o corpo. Seu corpo precisou, acabou não sendo mais funcional. Aqui, peraí, precisa parar. Você precisa olhar para isso e você precisa elaborar isso, né, Mel? O que acontece muito hoje em dia também, a gente vê, né? Porque quando é muito forte o psiquismo, né, é muito mais fácil a psique tirar de lá, porque lá você não está prestando atenção, e é uma forma de dizer assim, deixa eu colocar aqui para ver se ela vai fazer alguma coisa com isso, né? Então ela precisa olhar, isso é até um mecanismo de defesa do psiquismo, né? Da Sim. neurose, principalmente. Uhum. E eu achei bem bacana o exemplo que você trouxe do carro,
Porque assim, né, me faz lembrar de uma frase que eu acho que cabe perfeitamente aqui de Freud, que é qual é a sua responsabilidade na desordem que você se encontra, né? Uhum. Então, tipo assim, é muito melhor é muito mais fácil a gente botar a culpa no coleguinha que a gente olhar para dentro e falar assim, opa, eu acho que aqui tá errado porque eu não tô olhando para isso, porque eu posso fazer melhor aqui, vamos pesquisar como é que isso funciona, vamos aprofundar mais aqui. E também numa questão que para mim é muito forte, que é a pulsão de morte, né? Eu sei que tem várias amigas nossas aqui da psicanálise, Uhum. essa pulsão de morte, né? Que vai além do princípio do prazer, então essa briga constante do desejo e dessa força que quer que a gente fique nessa inércia, que quer cada vez mais que a gente. Sabe aquela. A gente tem um ditado popular que fala assim: nossa, quanto mais eu durmo, mais eu quero dormir, né? É isso, assim, é essa pulsão de morte constantemente fazendo briga com esse desejo, né? E a gente acaba, eu acho que deixando, às vezes, por N motivos, enfim, cada um tem os seus, deixando ela tomar conta aí da gente, né? Uhum. A Pri comentou aqui quais são os sintomas no corpo, em cada pessoa é diferente, né? Então, é diferente e a questão que a gente trouxe do corpo, Pri, por exemplo, é quando assim, sabe? Esgota. Então, assim, acontece, por exemplo, aí você começa a sentir ansiedade. Então, por exemplo, sintomas de ansiedade, eles variam muito de acordo com as pessoas, né? Então, tudo que você perceber, por exemplo, que você está sentindo no corpo, que foge ao seu natural, que te deixa disfuncional em alguma tarefa, que em algum momento você está, por exemplo, numa situação. Tem pessoas que chegam para a gente relatando. Tô no trabalho e eu precisei sair. Precisei respirar, parecia que faltava o ar. Eu não consigo, por exemplo, trabalhar. Eu não consigo ir naquele ambiente. Eu preciso me afastar. Eu sinto, por exemplo, borboletinhas no estômago. Então, assim, é muito importante observar. O que você está sentindo é diferente do que você estava sentindo, do que você normalmente está sentindo. Então, para cada pessoa, os sintomas eles se apresentam de formas diferentes, né, Mel? Você quer trazer um pouco sobre É, isso? sim, e além dos sintomas, né, que a gente chama de psicossomatização, que é isso, né? Quando a psique joga para o corpo, a gente está psicossomatizando os sintomas psíquicos, né, as relações psíquicas. A gente tem algumas doenças, né, a psoríase, por exemplo, que não tem muitas relações orgânicas, são mais relações emocionais. A gente tem a fibromialgia, né, que é uma dor nas articulações, então a pessoa sente que o corpo inteiro está inflamado. E isso, se você for fazer um exame, né, físico, com um médico, para descobrir se é algo orgânico, isso não tem raízes orgânicas, né? Então, a Uhum. fibromialgia, ela ataca num momento de crise, de ansiedade, de pânico, quando está muito, né, para o psiquismo, Uhum. ele acaba jogando para o corpo. A Bia comentou aqui, já tive muito esse problema de sono, de querer estar sempre dormindo. É assim, né, Bia? A gente não pode descartar questões orgânicas, né? Pode ser que você esteja Uhum. com, sei lá, um déficit de vitamina, alguma coisa assim. Mas pode ser sim um mecanismo de defesa do seu corpo, né? É uma forma de desligar um pouquinho, sabe? Olha, estou passando por um problema e eu só quero dormir, eu quero esquecer. Então, sim, acaba sendo uma fuga, né? Freud diz que a gente não consegue passar pela vida sem ter um escape, né? Que Uhum. é impossível. Então, a nossa psique, ela vai encontrando esses escapes que a gente chama de mecanismo de defesa para conseguir blindar isso um pouco, né? Para que seja mais suportável, né? Uhum. Eu lembro que foi não, a dois não, né? 2020, quando eu comecei a ter as crises, a minha forma de lidar com o conflito quando estava muito intenso, meu, olha que engraçado, como é muito subjetivo, né? Engraçado Uhum. assim, muito diferente, enfim, né? É uma história engraçada. Mas assim, eu precisava tomar banho. Eu estava com muita informação e o banho para mim era como se fosse um descanso, mais uma limpeza. E eu precisava, eu estava com um conflito, eu brigava com o Rafa, eu ia pro banho, eu tomava vários banhos no dia. E eu não conseguia entender qual a relação daquilo com a minha história. Por isso que é interessante a Bia, a Pri que comentaram aqui, conhecer a sua história. Em Uhum. processo, na época eu fazia terapia ainda, em processo. Na terapia, mas com uma psicóloga em vertente psicanalítica já, eu consegui identificar que esse era um padrão que aconteceu algo na minha infância, que um momento conflituoso, eu estava no banho e estava tentando lidar com tudo aquilo, e eu tive, e eu
Tem muitas pessoas que não acreditam, mas acontece, gente. Eu tive uma regressão. Então, eu estava no banho em uma crise e eu senti e ouvi tudo aquilo que eu estava passando. Gente, eu chorava compulsivamente. Porque eu ouvia a voz de todo mundo e eu sentia, eu criança, porque eu sempre lembrava dessa cena, mas eu nunca tinha sentido essa cena. E assim, Mel, foi uma experiência, assim, eu fiquei deitada no banho, como, sabe, em fetal, posição fetal. Eu só chorava, eu só chorava, só chorava. E depois, quando eu trouxe aquilo para terapia, você teve uma regressão, sozinha, fora da terapia. Então, assim, foi muito profundo e você conseguiu sair, eu falei, tremendo. Eu lembro que eu saí tremendo. Depois, né, o Rafa me acolheu e tudo mais. Só que depois desse momento que eu elaborei, eu precisei dessa elaboração que foi subjetiva, foi Uhum. física, eu não preciso mais. Quando eu estou em conflito, não me vem mais o tomar banho, não me vem mais o, porque eu já consegui entender qual aquela Sim. relação e eu deixei aquela lembrança na infância, né, Mel? É, você elaborou de uma outra forma, de uma forma que Sim. ficasse mais tranquilo, né, para que você pudesse seguir a sua vida, né? Eu acho que a regressão é o último grau, assim, de transferência, Nossa, sabe? é. É o grau hard da transferência, assim, na Uhum. hora ali da análise, né? Mas é que você fez um negócio, assim, surpreendente sozinha, né? Conseguindo acessar isso, né? E suportando isso sozinha, você foi muito forte mesmo. É, mas eu nunca passei por uma regressão, nunca cheguei nesse estágio, mas eu tenho uma experiência bem bacana também de transferência na análise, que foi relembrar o parto do meu filho. Eu tenho fibromialgia e o Uhum. ano passado, maio, abril, maio, eu tive uma crise muito, muito feia, assim. Eu chorava de dor, eu ia trabalhar chorando, passei por vários médicos, fiz muitos exames até a gente identificar que isso era fibromialgia de fato, né? E a fibromialgia não tem muito o que você fazer, assim, né? Você tem que tomar os relaxantes musculares, você tem que tomar os anti-inflamatórios, porque apesar disso não ser orgânico, acaba aliviando um pouquinho na dor, e fazer terapia e fazer coisas de Uhum. lazer, tentar diminuir o estresse e tudo mais. Então, depende muito de você, né? O controle da fibromialgia. E eu me recordo que quando eu estava nesse pico de fibromialgia e eu fui para análise, eu descobri que em quase 6 anos de análise eu não tinha relatado o meu parto, o parto do Otávio. Né? Então, Uhum. assim, eu sempre trouxe muitas questões do primeiro ano dele, porque foi um ano muito traumático para mim, mas conscientemente traumático e Uhum. não inconscientemente, como foi o parto, sabe? Então, assim, falando ali, relatando para ela, eu tive uma crise de ansiedade, ela precisou pausar algumas vezes me dar até Uhum. um respiro fundo. E aí, depois que eu relatei, que eu trouxe isso para a consciência, que eu entendi a gravidade que foi o parto do meu filho, que existia mesmo o risco iminente de morte, tanto para mim quanto para ele, que isso passou, que ficou para trás, mas que eu não tinha simbolizado. Porque eu Uhum. passei, o Otávio nasceu e veio tudo aquilo junto, e aquele misto de emoção, de sentimento, de hormônio, a maternidade, dar de mamar, e ajuste o sono, aquela correria. Eu não consegui simbolizar aquilo. E aquilo ficou guardadinho ali. Obviamente, isso saiu, né, da pior forma aí, que foi Uhum. uma crise extrema de fibromialgia. E depois que eu relatei o parto, depois trouxe algumas vezes, eu não tive mais uma crise tão forte assim. Faz um ano e meio que eu não tenho uma crise de fibromialgia. Né? Uhum. Mas é isso, é a gente trazer para consciência e tentar elaborar de uma forma que, tipo, tá tudo bem, sabe? Aconteceu, você não tinha ferramentas, mas agora você está aqui, você superou apesar de tudo, e daqui para frente vamos seguir. Sim. Ah, é incrível você deixar. A gente também entra em vários. É, Incrível. vai longe, né? E é interessante, né, Mel, também, porque quem tá aqui, quem vai assistir depois, tem essa noção, essa visão de que realmente o que a gente está dizendo aqui não é só teoria, né? É. Funciona realmente na prática, né? E só vou para o último ponto aqui que eu quero ouvir a Mel trazer pra gente aqui. Então a gente falou dessa questão do repetir, né? E às vezes vai vir para o corpo e tudo mais. E eu quero convidar vocês a, a voltar para esse começo que eu trouxe, né? Desse convite da psicanálise, que é um convite sem julgamento, reconhecendo limites,
desejos. Então, assim, é realmente falar livremente, sem censura, porque muitas das coisas nós fomos criados numa censura culturalmente, religiosamente. Então, tem muita coisa que está guardadinho aqui que a gente precisa botar para fora, a gente precisa ter encontros. Então, eu, por exemplo, quando eu comecei a trazer para análise a questão religiosa, eu tive muitos encontros. Não abalou a minha fé, mas eu precisei entender que a religião, ela não é a mesma coisa que fé. Nós precisamos ter decisões conscientes, não inconscientes. Você precisa realmente saber o que você quer decidir ou decidiram por você. Então é muito importante isso. Lacan, por exemplo, ele acrescenta que o inconsciente é estruturado como uma linguagem. Então, as nossas palavras revelam muito mais do que nós acreditamos estar dizendo. Então, sabe quando você está falando, e você fala, nossa, eu não pensei nisso. Nossa, não tinha parado. E você está falando. Então, assim, é a manifestação ali do seu inconsciente, você precisa elaborar aquilo. E o Winnicott também traz essa noção do self verdadeiro, do self falso, né? O ambiente. Então, tudo se engloba. A teoria, existem várias linhas teóricas da psicanálise, mas tudo se complementa. E para encerrar aqui, assim, eu queria deixar uma frase aqui. Assim, olhar para si pela lente da psicanálise não é buscar perfeição. Então, assim, fugir dessa regra aí, mas sim a possibilidade de se aproximar de quem realmente nós somos, com nossas limitações, com os nossos desejos, abrindo espaço para as relações mais genuínas consigo e com outros. Então, ser mais autêntico em nosso relacionamento com nós mesmos e com os outros também, né, Mel? Traz essa liberdade, né? Constantemente eu acho que a gente tenta aí se burlar, né? E a psicanálise convida a gente a parar de se enganar. Eu acho que o pior engano é o que a gente faz para a gente mesmo, assim, né? Eu acho que esse é o pior. E aí, trazendo um pouquinho, assim, para o nosso tema da maternidade, né? Hoje, quais são os impactos que esse autoconhecimento que você trouxe tão bem pode proporcionar, né, para a vida dessa mulher atual? A gente tem um emaranhado de atividades que a gente faz hoje, né, Dai? Nós somos Uhum. mulheres, nós somos mães, nós somos profissionais, muitas estudam. É uma coisa assim, a gente acaba se questionando mesmo e pensando assim, meu, quem sou eu, né? A gente assume tantos papéis que faz a gente se questionar, quem sou eu de fato, né? Será que eu estou vivendo a minha vida de plenitude, né? Os coaches, eu não gosto de falar muito Uhum. isso porque soa muito como coach, né? Uhum. Nada contra quem gosta, mas assim, não faz a linha da psicanálise, né? Porque não tem receita de bolo. É isso que a gente quer passar para vocês, assim. A sua história, ela merece, ela precisa ser ouvida por você, inclusive, né? E só assim a gente vai conseguir ressignificar e elaborar as coisas de uma outra forma. Então, a psicanálise, já posso entrar aqui no meu tema? Pode, fique à vontade. Então, tá. Eu vou trazer um pouquinho mais de tudo isso que a Dai falou, para a parte da maternidade mesmo, para a parte mais prática do nosso tema da live, né? Então, o que a psicanálise nos traz? Ela nos traz sim que os nossos conflitos não são de agora, isso existe um emaranhado de coisas lá por trás, não são coisas aleatórias, né? E tudo que os nossos antepassados, inclusive, viveram, hoje faz efeito em quem nós somos, né? Que ao sermos colocados neste contexto social que vem dos nossos antepassados, isso já dita muito de quem a gente é e de quem a gente vai ser. E como a gente vai lidar com essa vida, né? A partir desse psiquismo que se instaura no indivíduo, né? Uhum. E aí a gente tem muitas questões para a gente pensar esse autoconhecimento. Esse autoconhecimento que você vai buscar, ele vai ter impacto em muitas áreas da sua vida, né? Na maternidade, que a gente sabe que as mães, principalmente, estão muito sobrecarregadas. A gente vai vivendo nesse automático, a gente vai repetindo padrões sem saber de onde vem, porque vem. Né? Quantas vezes você não disse algo para o seu filho que você talvez não gostou de escutar lá na infância e você mesmo disse, olha, eu não vou repetir isso, eu não vou fazer isso, eu não vou falar isso. E aí na primeira crise que você vem com o seu filho, você descarrega tudo aquilo que você acessava na sua infância em cima dele, né? E sim, você está lidando com uma criança e é com outra criança que você vai lidar.
ou seja, com a criança que você foi mesmo. Então, sim, é uma forma de reconciliação com essa criança, sabe? É uma forma de entender que se você. Tudo aquilo que a gente já trouxe, que a gente vai fazer um resumão agora, se você não tinha ferramentas para lidar, hoje você tem. Hoje pode ser diferente. E que o seu Uhum. filho não precisa colher as frustrações e nem os traumas que você viveu lá. Ele já tem os dele, sabe? E tá tudo Uhum. bem, ele vai resolver depois aí, quando ele tiver a consciência dele aí, e tá tudo bem, é assim que a vida vai seguindo, né? A gente nessa luta para essa questão da psicanálise, né, Dai? Uhum. A nossa coordenadora fez um post que eu achei brilhante, assim, que é a psiquiatria, a psicanálise, a psicologia, elas não são ciências exclusoras, elas se interagem entre elas. E mesmo se interagindo, mesmo tendo a gente tendo todas essas ferramentas hoje, a gente não vai conseguir excluir o que Freud chamou de mal da civilização, que é esse vazio, que é esse buraco que a gente tem, essa ambiguidade que a Dai trouxe, a gente vive em todas as áreas da nossa vida, e isso faz parte da vivência do ser humano. E isso vai ser uma constante por toda a nossa vida. Essa briga que eu trouxe entre o desejo e a pulsão de morte, isso é constante na vida da gente. Então, sim, a gente precisa aprender a viver apesar de tudo isso. A gente precisa encontrar forças, desejos, se reconhecer quem de fato nós somos, para que a gente consiga viver apesar de tudo isso que tem contra nós, né? Que tem lutado contra nós. Nos Uhum. nossos relacionamentos, né? Não raramente a gente vê mulheres, homens também, tem N tipos de relacionamento abusivos, e aí a gente que está de fora consegue ver de uma ótica, meu Deus, por que que ela não sai de lá? Por que que ela não denuncia? Por que que não pede ajuda? Porque a pessoa não consegue. É inconsciente, gente. É muito fácil a gente falar quando a gente não passou ou quando a gente não, não teve aquilo, né? Não sofreu aquilo. Uhum. Então, a pessoa ela vai repetindo os padrões e quando ela foi muito negligenciada, quando ela não foi acolhida de fato, ela acaba aceitando o que vem de migalha, sabe? É aquilo, eu não tive um lugar, eu não consegui me reconhecer, eu não sei quem eu sou, então eu não sei o que eu mereço receber do meu parceiro, né? Então tá tudo bem, o que eu receber tá tudo bem, sabe? É assim mesmo. Eu escutei uma vez de uma pessoa que estava bem infeliz no casamento, falando, ah, mas é assim mesmo, né? Todo mundo passa por isso mesmo. Aí, né, a gente me levanta Uhum. muitos questionamentos, né? Quem que é todo mundo, né? Como será que essa pessoa simbolizou o que é o casamento? Como você viu o casamento dos seus pais, dos seus cuidadores, né? O que é estar casado para você? Como é esse casamento? O que que o casamento significa para você? Então, quando você consegue olhar para isso, apesar de todos os conflitos que a gente sabe que um casamento, um relacionamento traz, até mesmo que a Day disse, né, o amor e o ódio, eles andam numa Uhum. linha muito tênue. É muito fácil a gente amar e odiar, né? A gente está amando, no outro dia aconteceu um negocinho, nossa, mudou totalmente. E sim, essa linha é muito tênue, né? Então, sair desse automático, olhar para as suas raízes, olhar para esse jeito que você simbolizou que você precisa ser tratada, né? O que você quer receber de afeto, o que você quer dar de afeto. Então, esse autoconhecimento vai te ajudar a gerenciar os seus relacionamentos também por essa ótica, né? Uhum. A vida profissional e a vida familiar também é uma questão assim de muito peso, principalmente quando a gente vira mãe, né? A gente não sabe se a gente abandona a carreira e se dedica para o filho, porque se você para de trabalhar é porque você não faz nada, se você trabalha é porque você não cuida do filho, né? Existe um peso social muito grande envolvido nisso, e não é ser o que a sociedade quer que você seja, é ser a mãe que você acha que você tem que ser para o seu filho. Porque se você é a mãe do seu filho, pode ter certeza que ele tem a melhor mãe que ele poderia ter, né? Com seus erros, com suas falhas, com suas qualidades. É aquilo que eu vivo falando para vocês. É parar de pintar-se como perfeita e se mostrar vulnerável de fato como a gente é humana para o filho da gente e para a sociedade como um todo. Vão falar mesmo. Vão falar porque cada um coloca a sua experiência, sabe? Então, se a experiência do fulano foi boa e se você não segue a experiência do fulano, você vai estar errado, né? E a psicanálise ela não tem esse olhar, ela não consegue julgar, né? O que é para você ser mãe? Ser mãe é conseguir trabalhar 10, 12 horas e depois voltar e acolher o seu filho e dar o que você tem de melhor? Ser mãe é querer proporcionar uma vida melhor para o seu filho ou não?
Ser mãe é querer se doar 12, 24 horas por dia para o seu filho. E tá tudo bem, é a sua verdade, não é a verdade dos outros, né? E aquilo, não tem a receita. O filho não vem com manual, você vai dar o que você tem, o que você aprendeu. Se você conseguir, né, fazer esse autoconhecimento, sim, isso vai melhorar muito a relação com o seu filho, sabe? E é essa a proposta da psicanálise, né? Trazer melhorias para sua vida, deixar com que você pare de repetir esses padrões, ou que pelo menos você entenda de onde vem. Porque é uma opção sua querer repetir ou não, né, Dai? Não Sim, tem gente que descobre um monte de coisas e prefere viver do jeito que está mesmo. E tá tudo bem, mas pelo menos você está sabendo de onde vem. Né? Você descobriu que isso às vezes não é seu, que isso vem dos seus antepassados, vem de vivências, enfim. Mas você uhum, optou por viver com isso. uhum, E por último, mas também não menos importante, né? A questão que a gente falou, que você trouxe do carro, que é o viver no automático e o viver na consciência, né? uhum, Então é desligar um pouquinho o botão aí do automático e começar a olhar mais com calma, se questionar mais, né? Quem sou eu? Que é uma pergunta que eu amo, que a psicanálise faz muito, né? uhum, Quem sou eu? Da onde eu vim? O que eu faço? Isso coincide com a pessoa que eu quero ser? Né? Eu vivendo dessa forma vai me levar para onde eu quero? Né? É com isso mesmo que eu quero trabalhar? Ou será que eu deixei a vida me levar? Ou será que eu repito um padrão dos meus pais, da minha família, enfim? Né? A gente comentou bastante da questão dos filhos que acabam reproduzindo profissões dos pais, né? Apenas para poder seguir um padrão ou para tamponar um desejo do pai e da mãe. Será que isso vai te fazer feliz mesmo, né, na sua vida? Então é constantemente a gente desligar esse automático e se questionar, sabe? Porque esses questionamentos que fazem com que você traga a sua verdade à tona, né? E aí decidir o que você quer fazer daí por diante. uhum, Depois disso, o que eu acho muito bacana e é uma proposta assim da psicanálise também é quebrar essas heranças emocionais, né? Aceitar que essas adversidades que a gente vive hoje não são só nossas, né? Vieram dessas gerações passadas da gente, que a gente tem por trás da gente toda uma linhagem feminina, né? A gente vem de uma geração que lutou muito para a gente ter as oportunidades que a gente tem hoje, mas e aí? O que isso trouxe de bom e o que isso trouxe de ruim para a gente? uhum, Já parou para pensar? Foi muito bom a gente poder sair, trabalhar, a gente poder ajudar em casa, né? A gente não ser tão submissa como éramos antes, né? A uhum. ponto de não ter voz dentro de casa. Mas e aí, o que de negativo trouxe pra gente também, sabe? É muito importante a gente olhar para isso. Como é que a gente lida com essas questões mais negativas que isso veio junto com essa liberdade toda, né, que a gente buscou? A psicanálise ela ajuda, né, a gente a decidir essas heranças, o que a gente vai fazer com elas, é, parar de fazer essas repetições, sabe? Deixar essa história da sua infância, dos seus pais, dos seus cuidadores para trás e trilhar a sua própria história, porque Uhum. é isso que importa. E é quando a gente fala que a gente se cura, a gente liberta a próxima geração, né? E é isso que eu falei, o seu filho ele não tem que fazer, que se valer dos seus traumas, das suas questões da infância, ele já vai ter as dele, né? E tá de bom tamanho, assim, cada um com o seu, né? E aí a gente consegue fazer um encontro com a verdade, né? Eu até mencionei aqui, coloquei um encontro com a sua verdade, né? Quem Uhum. de fato você é, quem você quer ser, sabe? Você tem liberdade para falar as coisas que você quer falar? Lógico, existe um bom senso, a gente vive em sociedade, né? Mas eu olho muito para essa questão das gerações passadas nossas, sabe? Eu acho que as crianças não tinham voz, as crianças não tinham muito lugar, muitas gerações foram criadas na base do engole o choro, fica quieto, criança não questiona, criança não fala, né? E a gente ainda escuta muitas frases do tipo assim, eu fiz assim, eu não morri. Não morreu, mas tá aí cheio de trauma, de problema, né, de questionamento, que não sabe Uhum. nem o que é, da onde vem. E é isso que a gente quer para o filho da gente, de verdade. Eu sei também que a gente colhe os dois lados da moeda, né?
até onde dar voz, assim, para os nossos filhos é benéfico. E aí a gente só vai saber futuramente, né? Mas a gente está quebrando esses ciclos, né? E eu acho muito bacana. Hoje eu fiz um post um post não, um story de um vídeo que fala muito disso, sabe? Nós somos filhos de uma geração que não foi para terapia, que não sabia o que era isso, que não tinha voz, que às vezes tinha que trabalhar para comer, gente. Se não trabalhasse, não comia, né? Então, assim, era uma geração que tinha que botar o sentimento dentro do saco e trabalhar e deixar sentimento para a hora que desse, se desse tempo de chorar. Sabe aquele famoso ditadozinho, estou precisando de uma horinha para chorar, mas não tenho não. Então deixa Uhum. quieto e vamos viver. Né? E era assim, né? Muitas gerações atrás da gente viveram dessa forma, né? Então a psicanálise, ela traz algo muito valioso para nós, que é esse convite que a Dai também trouxe, de olhar para dentro, de olhar para si, de se reconhecer como mulher, de se reconhecer como mãe, de moldar a sua própria maternidade, né? Não ser moldada pelas suas experiências, mas moldar a sua maternidade com o que você acredita hoje, com os preceitos que você acredita. Se você tem uma religião, quiser incluir o seu filho na religiosidade, que não é da sua família, mas é o que você acredita hoje, sabe? É, na forma de educar que você acredita hoje, que não é a mesma que a sua. E não pode ser, gente. A gente está vivendo uma outra era, uma outra geração. Esses dias eu vi um post no Instagram falando, eu tenho 36 anos. Nós somos a última geração que cresceu sem internet, né? Então, Uhum. assim, todas as gerações agora vão crescer com a internet na palma da mão. Então é óbvio que a nossa educação não foi a mesma que nós vamos dar para os nossos filhos. Não pode ser igual. A escola não pode ser igual, a sociedade não pode ser igual, a educação não pode ser igual. As crianças não são as mesmas. Eu me lembro quando meu filho nasceu, a minha avó veio vê-lo e o meu filho já tá, 2 dias já estava com ele estralado, ele Uhum. já nasceu de olho aberto. E eu me lembro que ela ficou super assim, abismada. Falou, meu Deus, ele já tá de olho aberto. Porque antigamente a gente abriu o olho depois de 7 dias, verdade. Então, sim, É. existe uma evolução da espécie física, mental, né? E isso é importante, isso é a evolução da humanidade. E a gente não consegue lutar contra isso, né? Então a gente tem Uhum. que aí aceitar, apesar de tudo. É E eu legal, queria. é legal só, Fala. só pontuar algo, Mel. É legal quando você traz essa questão das heranças e essa questão das mudanças, que a nossa intenção também é trazer esse olhar que a psicanálise também traz, que a gente não tenta crucificar, mas a gente respeita as gerações, né? E Sim, a gente decide o que a gente quer ou não levar. Então, não é que você vai conhecer sua história e vai falar, nossa, nada presta e não só tentando trazer para, né, para vocês assim que a intenção sim, realmente é que você decida conscientemente, mas assim, sempre trazendo esse respeito porque as gerações, que nem você trouxe, né, Mel, tiveram muita dificuldade. Os nossos pais tiveram muita dificuldade para trazer o conhecimento. sim. Tem um vídeo, por exemplo, que está muito famoso no Instagram, que é aquele vídeo que coloca o pai e a criança e pergunta se você teve bicicleta até os 10 anos, e a criança vai e o pai vai ficando para trás, sabe? Então, assim, o quanto que os nossos pais, os nossos avós, nossos bisavós fizeram para nos proporcionar o que nós temos hoje. Então, isso é muita coisa. Mas ao mesmo tempo que nós respeitamos o que eles trouxeram, nós também precisamos reconhecer que teve muita coisa que não nos faz bem, que nós precisamos nos libertar disso, Uhum. né? Ressignificar e também explicar para eles, vocês que têm ainda os pais por perto, que têm ainda tios, explicar para eles que a nossa geração não é que não presta, né? Porque muitos falam isso, não existe geração que presta. Não, nós também temos valor. E trazer para eles também o nosso valor, porque aí se complementa, né, Mel? Isso que você falou é muito importante. É olhar para a sua geração, né, para os seus antepassados e respeitar, porque faz parte da sua história, né? Faz Uhum. parte da sua história, mas você não precisa repetir, né? Faz parte da sua história, mas agora, a partir de hoje, é contigo, sabe? Eles fizeram o que eles puderam, e agora você vai fazer o que você pode, na época que você está, né, com as ferramentas que nós temos hoje, que são diferentes, né? E Uhum. aí, para encerrar, que a gente já está quase também, né, Dai?
Eu também coloquei uma frase aqui de Donald Winnicott, que a gente abordou bastante ele, né? Esses 4 temas aí, Uhum. que diz assim, ó, para que os bebês se convertam finalmente em adultos saudáveis e indivíduos independentes, mas socialmente preocupados, dependentemente, dependem totalmente de que lhes seja dado um bom princípio, o qual está assegurado na natureza pela existência de um vínculo entre a mãe e o bebê. E amor é o nome desse vínculo, né? Uhum. Então é isso para brindar aí essa, esses 4 encontros, esse vínculo maravilhoso que a gente, né, sempre falou também aí nos 4 encontros entre a mãe e o bebê. Eu acho que tudo que a gente faz com amor, a gente floresce, né? E olhar para dentro é um ato de amor, sabe? Ir para a terapia, acessar as dores, não é fácil. A gente já falou sobre isso. É desafiador, não é para qualquer um, não é qualquer um que aguenta, mas eu acho que vale o começo do processo, sabe? Uhum. É riquíssimo, né? E também acrescentar, Mel, algo que enquanto você foi falando, me trouxe essa sensação que eu senti no começo do processo. Esse desconforto. Traz um Uhum. desconforto gigante, porque aí você começa a se deparar com uma pessoa que você fica assim, não, mas essa não sou eu, mas quem sou eu? Traz um. Quando você vai se conhecendo, traz um desconforto e você vai conhecendo outras facetas suas. E eu quero dizer para quem tá aqui, quem vai assistir depois, tá tudo bem, sabe? Porque isso, Mel, e eu me emociono quando eu falo nisso, porque me trouxe um peso muito grande. De assim, quem tá do lado percebe que você mudou. E é muito difícil você explicar para as pessoas que você está passando por um processo, você está se conhecendo e que você vai mudar. Porque ao mesmo tempo as outras pessoas não estão preparadas para as mudanças. Uhum. Então, assim, é muito complexo, mas eu quero dizer para vocês que decidem conscientemente a se conhecer que tá tudo bem esse desconforto, tá tudo bem às vezes você se sentir deslocado dentro da sua própria família, do convívio ou convívio religioso, de às vezes as pessoas não entenderem. Tá tudo bem. Tá tudo bem porque você vai encontrar outras pessoas, você vai encontrar pares que vão estar com você, que vão te ajudar a passar por isso. Porque eu digo, por exemplo, que no começo do meu processo, eu lembro que quando eu comecei, eu decidi, eu relutei muito para entrar na graduação, mas aí quando eu decidi, aí você vai encontrando pessoas que estão no mesmo trajeto que você, que nem a Mel, as meninas que estão aqui, Gabi, a Fran, e aí você fala assim, caramba, tá tudo bem eu sentir tudo isso, tá tudo bem, porque eu não lembro quem que fala isso, né, Mel? Mas tem uma frase que quando você começa a descobrir as coisas, a se conhecer, às vezes fica difícil carregar muita coisa. Porque assim, você agora tem consciência disso. Mas ao mesmo tempo que é difícil, é libertador, porque você vai parar de repetir, você vai ter autonomia da sua vida. Então eu quero dizer para você, o que a Mel trouxe aqui é olhar para você, se conhecer, é um autocuidado, é amor, é você se abraçar, sabe? É você se abraçar mesmo, sabe? Aquele momento, e nós mulheres, nós precisamos disso. Que a gente tá tão atarefado, que a gente tem tanta coisa para dar conta, que às vezes a gente tá com esse fardo que a gente falou na live passada, tão pesado, que às vezes você só precisa parar, se abraçar e falar assim: tá tudo bem, eu estou nessa jornada, vai dar tudo certo. E se você estiver se sentindo muito pesado, sabe, o cargo, peça ajuda. Compartilhe com uma amiga, compartilhe com alguém que você sinta confiança. Às vezes compartilha com uma pessoa, eu, por exemplo, em momentos que eu estava passando assim, eu compartilhei com pessoas que eu não tinha rede de apoio, nem conhecia, era na internet. Eu encontrei uma mentora e que ela me ajudava a caminhar, porque às vezes a gente não tem alguém próximo, mas você não precisa levar tudo sozinho, né? Você pode se conhecer e caminhar nessa vida entendendo que é trabalhoso, mas assim, não precisa ser tão pesado. Você pode dividir a carga, né, Mel? Eu acho que quando a gente vai para análise e a gente se enxerga como de fato a gente é, tem que sustentar quem de fato a gente é muito doloroso. Porque às vezes a gente vai encontrar coisas que a gente não gosta, né?
mas que tá tudo bem. Nada é 100%. A gente tem qualidades também, né? Então não é só olhar para o lado negativo, não é só olhar para o peso, é olhar também para o que você tem de bom, porque você vai descobrir de bom, né? Às vezes você vai descobrir uma profissão nova, às vezes você vai descobrir que você gosta de fazer coisas que você nem imaginava, sabe? É se permitir sair dessa inércia, se permitir sair desse automático. O que que você gosta de fazer? Eu acho que a coisa mais triste que tem é você olhar para trás depois de uma certa idade e falar assim, meu, eu nem sei se eu gosto de fazer isso que eu fiz a vida inteira. Eu nem Uhum. sei se eu gosto de trabalhar com isso, eu nem sei o que eu gosto de fazer, sabe? Então não espere esse momento chegar para você acordar, sabe? Vai agora, começa de pouquinho. Se tá pesado por enquanto, conversa com o analista. Eu sei que você vai chegar num ponto-chave da terapia que fique bacana, sabe? Quando a gente está em crise, lógico que a gente vai toda semana, né, Dai? Eu Aham. cheguei num momento que eu ia 2 vezes por semana. Mas depois que isso dá uma estabilizada, existem N modelos hoje de terapia, né? A Uhum. pandemia ela trouxe uma gama de opções para a gente trabalhar, né, Dai? Hoje a gente faz online. Se você não quer ir para terapia por enquanto, quer conversar com alguém, chama a gente, chama eu, chama a Dai, vamos conversar, né? Você aceitar que isso não é um processo terapêutico, mas é uma conversa, sabe? E assim, a gente entender que a gente sempre vai ter para quem conversar. É isso que a Dai falou. Se hoje está difícil, tenha paciência, porque a vida da gente é feita de fases, sabe? E uma fase nunca dura para sempre. Sendo Uhum. bom ou sendo ruim, ela vai passar. Pode ser que venham outras mais fáceis, ou pode ser que venham outras mais difíceis, sabe? E é por isso que você precisa estar mais sustentado, né? Para conseguir enfrentar o que vier, né, Dai? Uhum. Sim. Ai, gente, a Bia colocou aqui, poderia ficar horas aqui ouvindo vocês, vocês são incríveis. Vocês são incríveis aqui de gostarem de estarem aqui com a gente também, né, Mel? Porque eu sempre Sim, falo, nós não estaríamos aqui se vocês não estivessem aqui ouvindo, com comentando, certeza. compartilhando, participando. E assim, a hora voou, né? Hoje foi, né? A hora voou. Mel, assim, eu não tenho nem palavras para agradecer. Essa série foi transformadora, foi riquíssima. Eu tenho certeza que não só para mim, assim. E muito obrigada por você topar esse projeto. Eu acredito, assim, que tem um começo de algo, porque é muito gostoso a gente estar falando e receber as mensagens, né, Mel, das pessoas se Sim, identificando. Então, assim, é muito gostoso mesmo. Não se esqueçam que nós vamos liberar um conteúdo gratuito para vocês nos próximos dias, riquíssimo também, para vocês lerem, compartilharem, enfim, gratuito. E eu quero te agradecer novamente por esses 4 dias que foi sensacional. Muito obrigada. eu que agradeço, viu, Dai? Eu nunca fiz live, né? Ainda quando você me convidou, eu falei, meu Deus, acho que eu não estou pronta para isso. E você acreditou aí, né, que a gente pudesse levar isso juntas. Foi muito especial para mim também. Confesso que os primeiros encontros foram bem difíceis, porque eu acessei lugares que ainda machucam, Uhum, mas eu acredito que isso tudo tem um propósito maior, não é sobre a gente, é sobre ajudar o próximo mesmo, que é a proposta da psicanálise. Nada é sobre nós, é tudo sobre o outro, né? E para que a gente consiga acessar essas outras almas aí, que eu acho que é uma analogia perfeita quando a gente é, toca um outro ser com a psicanálise, é como se fosse, né, um inconsciente, é como se fosse um encontro de almas mesmo. E para que a gente consiga fazer isso, a gente precisa se curar mesmo. Então, eu quero que você saiba que isso foi muito válido para mim, foi de fato transformador na minha vida também. Eu acessei muita coisa que eu achei que já estava curada e que não está, que eu levei para análise de novo. E foi muito bom, sim. Eu espero que outros projetos venham e aquilo que a gente falou no começo, se a gente conseguiu atingir positivamente uma alma, uma pessoa, a gente já cumpriu o nosso objetivo. sim, verdade. Lô, obrigada por participar também, nossa Obrigada, Lu. companheira aqui. E Obrigada, viu, meninas, que vocês estiveram aí. Eu sei que tem gente que não conseguiu assistir, e que assistiu depois, que veio falar para mim. E eu agradeço de coração mesmo, viu? Eu fico muito feliz de ver que o nosso trajeto faz sentido na vida de outras pessoas. É isso que vai mover a gente a levar o nosso trajeto adiante, verdade? isso, com certeza. Quem não segue a Mel,
passe a seguir, ela também compartilha conteúdo por lá, que nem a gente comentou aí de se vocês quiserem também, quando a live fica salva, fica lá no Instagram, tanto o meu quanto o da Mel, comentar embaixo algum tema que você queira, alguma coisa, alguma frase que te impactou, enfim. Vão passando também pra gente aí o que vocês gostariam que a gente trouxesse por aqui, porque eu sei que é muito vasto, né? É muita coisa que dá pra gente falar, mas assim, nós estamos abertas também a falar realmente o que vocês precisam, né? Alcançar vocês. A Pri colocou parabéns da Emel por abordar um assunto que ajuda outras mulheres a florescerem em sua maternidade. Obrigada, Pri, foi um prazer estar Obrigada. aqui. Realmente, a Mel trouxe uma leveza no assunto pra gente esses 4 dias, né, Mel? Da questão da maternidade, como ela mesma trouxe. Algo que mexe com ela, né? Então, a gente percebe, então é muito bom. A gente vê pessoas que têm propriedade para falar do assunto porque vive, né? Então, assim, nada como alguém que vive a maternidade para falar sobre maternidade. É. E aquilo que a gente falou, né? Para estar analista, a gente precisa sentar ali no banquinho também, né? Então, a gente acessa isso que a gente tem proposto para vocês, a gente acessa para poder chegar aqui e falar com um pouquinho mais de propriedade. Uhum. Então, boa noite para vocês que participaram aqui com a gente. Nós vamos deixar a live lá salva tanto no Instagram quanto no YouTube e nós esperamos vocês nos próximos encontros. Mel, boa Com noite. certeza. Boa noite, gente. Obrigada, viu? Um beijo. Tchau, tchau. Beijo, tchau. Tchau, tchau.